Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui comprar uma caixa de som Aiva X-Audio 2 T2W01 e nesse vídeo, apesar de perder a garantia dela, eu irei desmontar ela toda pra gente ver como é a construção dela por dentro, conhecer as suas placas de funcionalidade e também medir todos os ímãs dos alto-falantes que ela possui. Por isso, se você interessou pelo menos por um dos assuntos, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar outras caixas de som para que a gente possa desmontar e conhecer elas com detalhes. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar a desmontar ela. Tá aí pessoal, já desmontei ela toda. Algumas coisas me agradaram, outras não. Vou ir mostrando aqui no decorrer do vídeo, mas no geral, ela me surpreendeu muito positivamente. Bora começar vendo aqui a parte frontal dela e também já medindo o tweeter e o mid-range. Aqui pessoal, as placas dela, aqui para as conexões. Aqui eu acredito que seja a placa fonte dela, as alças. Aqui em cima também tem reforço. Aqui o local para poder passar os mid-ranger. Aqui para encaixar, ó. Ela encaixa, tá vendo? Dá a impressão que o material é mais fino, mas não é não. É um encaixe. Aqui vai dar para você entender melhor. A mesma coisa. Aqui em cima que eu não gostei só disso, ó. O material dela é daquele que nos farinha só de passar o dedo, sabe? É aquele, parece que é mais um pó de serragem. Porém, dá uma olhada como é que ele deu uma estourada aqui com os parafusos dos dois lados, ó lá. Tanto aqui quanto aqui. Aqui, já no painel dela, painel frontal. Aqui a gente já vai medir daqui a pouco. E aqui, ó, a quantidade fica e desce. Pelo que eu entendi, vem aqui para os LEDs aqui, dos dois lados. E aí, o cabo vem aqui, ó, desce. Vem aqui para o segundo LED, ó, o LED da parte de baixo, tá vendo? E aqui, esse desce para o LED, aqui, ó. Tanto para o LED, que é o strobo, ó. Ó, engraçado, eu achei que era um LED só aqui na parte de trás e são 3 LED. Ele já vem aqui, ó, divide aqui, vem aqui por aqui, ó, já desce. Vamos seguir ele. Vem pro estrobo de baixo para eles poderem manter a conexão. E o LED aqui de baixo, cadê o fio dele? Tá aqui, ó. Aqui, conexão dele, ó. Já começa por aqui os LED, ó lá, que vai fazendo o círculo. E aqui o cabo sobe. Vem até cá em cima e divide no outro aqui, igual eu tinha comentado antes. Ela tem algumas travas, por isso eu até comecei a desmontar ela com espátula. Porque eu imaginei que ia ter mais cola, mas a quantidade de cola que veio, você vê, esse aqui foi o que mais soltou. Mas os demais, praticamente, ó, não tem nada. Dá uma olhada aqui pra você ver. A cola foi bem, ó. Não veio igual era antigamente no System, vinha aqui tudo lambrecado de cola, mas ter trava e parafuso também é um ponto positivo. Outro detalhe, antes de medir ali os alto-falantes, são 8 parafusos para poder prender os dois alto-falantes de 10 polegadas. Também me agradou, porque tem algumas caixas que vem apenas 4 parafusos. Agora, vou mostrar a construção dela por dentro. Gostei. Os reforços tem bastante, ó. Tem 2 ali, mais lá embaixo eu vou mostrar daqui a pouco. Tem aqui, ó, olha lá. Não tá aquela lambrequeira de cola, ó. Ali onde que tá vindo os fios, ó. Mostra ele aqui de novo pra você ver. Tá ali, ó, colado. Aí eles vêm pra cá. Aqui, os dois lá de baixo. A construção dela aqui mais pra baixo, ó. Também tem reforço. Mais reforço aqui. Aí aqui, eu só não entendi o seguinte, eles pintaram essa parte, mas ela não aparece. Talvez se tivesse pintado lá dentro
Para caso você veja o duto de ar, não vê aquele acabamento lá sem pintar, eu acho que teria sido mais interessante do que pintar só aqui, uma vez que não aparece. Enfim, aproveitando que a gente já está aqui na parte de baixo dela, dá uma olhada. O acabamento vem lá de cima, não tem esse acabamento lá, assim ó, porque aqui fica o painel. Então você não vê esse acabamento aqui, fica um acabamento bacana. E aqui embaixo, eles vêm com material de acabamento, ó, e dobra aqui e tampa, tá vendo? Olha, simples, bacana e bonito. Tendo em vista outras caixas que chega aqui embaixo, não tem acabamento nenhum, ponto positivo. Outro detalhe foi o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar a cola madeira ali, vou dar uma reforçada aqui, mas eu achei até que tinha sido porque eu tirei com a espátula, mas não foi não. A espátula eu vim foi por aqui. Então, esse detalhe aqui, ela já veio com esse machucado por dentro. É claro, não vai dar pra ver, caso a sua tenha, ou outros modelos venha, mas ficou meio estranho isso aqui, não deu pra entender muito bem não. Vou passar uma cola madeira aqui, que aí ele firma e não tem risco. Aqui mais algumas travas lá, a quantidade de cola. Segura, mas praticamente não vai resolver muita coisa não. Vou passar o detergente aqui quando for fechar, porque aí ela amolece e aí cola de novo, entre aspas, né? Mas tá bom, em vista de não ter encaixe nenhum, é um ponto positivo. Observando aqui, pessoal, essa placa do LED aqui da parte de baixo é a mesma placa do LED daqui de cima, tá vendo? E aí o cabo desce, vem aqui, ele não tem nenhum acessório nele, vindo até aqui, igual tipo aqui, ó. Aqui tem uns acessórios aqui, tá vendo? Que eu não sei os nomes. Tem uns acessórios aqui, ó. Umas peças aqui. E ele não desce. E ele tem a conexão igual no de cima lá. Tá vendo? Duas conexões. Deixa eu ligar o flash que é melhor. Ele tem duas conexões aqui, ó. Essa daqui tá vindo lá de cima e essa aqui tá mandando lá pra baixo. E aqui, essa é a que tá vindo lá de cima e temos essa outra. Eu acredito que se eu arrumar uma outra placa dessa, descer um cabo aqui e colocar, vamos supor, ele aqui dentro do duto, dá pra tipo dar um LED, um efeito de LED saindo aqui dos dutos, igual do estrobo. Acho que ficaria legal. O que você acha? Comenta aí o que você acha. Que se vocês tiverem interesse, vou ver se eu arrumo uma placa dessa pra poder estar colocando lá embaixo pra gente ver como é que fica, beleza? Então tá bom. Aí aqui, pessoal, os dois Twitter, ó, são iguais. Deixa eu virar pra cá. Também são iguais. Então a gente medindo um só, dá pra saber os dois. Eu não vou soltar eles não, porque tem um acabamento do LED. Aqui é só dois parafusos, tá tranquilo. Mas não tem necessidade não, porque dá pra medir por aqui. Deu 45,3 milímetros. Aí aqui já deu 11,8 milímetros. Aqui já deu 54,7 milímetros. Olha lá. Vamos ver se eu consigo te mostrar pegando lá embaixo, olha lá. E aqui em cima, 16,2. E aí, pessoal, o melhor é claro que eu ia deixar para o final, né? Gostei da construção do alto-falante aqui, dos de 10 polegadas. Tem uma certa resistência, não é muita coisa. Aqui também gostei. Ele é todo branco. É o primeiro que eu vejo que ele é todo branco. Eu acredito que seja para poder mostrar, dá mais ênfase no estrobo quando ele estiver iluminando aqui, porque dá a iluminação branca. Só que eu acho que com o tempo aqui vai dar poeira, vai ficar meio estranho. Então, para limpar, vai dar um pouquinho de trabalho para desmontar ela. Já aqui, pessoal, o melhor de tudo, que eu gostei bastante e me surpreendeu, foi isso, ó. Bobina dupla. Todos os dois alto-falantes dela aqui de 10 polegadas são bobina dupla. Isso me... Aqui, ó, deixa eu te mostrar o modelo, deixa eu dar uma vez que eu vou desvirar ele. LEJI 5 ohms. Beleza, vamos voltar pra cá que fica menos esticado o fio. Mas ser bobina dupla, ter arrefecimento, me surpreendeu muito. Eu imaginava que seria aqui uma bobina simples. Bobina dupla me agradou bastante. Outro detalhe que me agradou são as conexões, tá vendo? Tanto aqui quanto dos alto-falantes menor ali, são conexões, não são soldados. Porém, é um conector que não tem trava. A trava dele fica aqui no meio, ó. Muito difícil de tirar com a borracha. Não sei se tem uma ferramenta certa para poder tirar. Ele não é daquele que você vem aqui, ó,
Olha lá, a travinha dele tá cá no meio, tá vendo? Ele não é daquele que você aperta aqui atrás assim e solta, não. Ele tem uma trava aqui dentro. Eu acho que deve ter alguma ferramenta específica. Eu não conheço. Se alguém souber e puder me falar qual que é, porque eu já vou até comprar para quando acontecer assim, ser mais fácil para soltar. Porque igual aqui, ó. O daqui tá ao contrário, aí tá mais difícil ainda para soltar. Ser assim, de conectar e não ser soldado é um ponto positivo. Ter o acabamento aqui de borrachinha nesse também é um ponto positivo. Porém, esse sistema aqui que dificulta bastante para tirar, isso aí já não me agradou, não. Deixa eu mostrar lá dentro do resfriamento dele. É simples, não tem... Não, tem uma telinha lá dentro, pessoal. Vou ver se eu consigo te mostrar ela. Tem uma telinha bem lá embaixo. Não vou, acho que não vou conseguir mostrar não, mas tem uma telinha aqui. Não dá não, o flash fica diferente da onde que é a câmera, eu não consigo mostrar. E aí, pessoal, antes da gente medir ele, mostrar aqui como é a construção. Ó, lá por dentro, ó. Bom, material rígido, gostei da construção. Olha lá dentro. Bobina dupla mesmo. Gostei. Agora vamos aos finalmente. Vamos medir ele. Pegando cá embaixo e vindo até aqui, levando em consideração mais ou menos ali, ó, mais ou menos aqui, tá dando 35,3. Tem bastante gente questionando que eu faço a medição, que o certo seria eu medir só o ímã e não pegando o ferrite lá embaixo. Só que acontece o seguinte, desde o primeiro eu medi dessa forma. Então se eu começar a medir agora, vai ser meio que injusto com os demais. E por aqui dá pra você ter mais ou menos uma noção, ó. Aqui do lado, olha lá, a tabelinha lá. Tá vendo a tabelinha aqui? Então dá pra você ter uma noção pra você que quer saber só o tamanho do ímã, beleza? Agora vamos ver aqui. Que largura. E aí, pessoal, de largura, ó, um canto ao outro, no meio, 120,4. E aí, o que você achou do ímã do alto-falante de 10 polegadas da caixa de som Aiva T2W01? Gostou? Sim ou não? E agora, você vai clicar aqui para conferir o teste de potência da caixa de som Aiva Xsound 2 T2W01 por completo. Lá eu vou te informar qual posição ela irá assumir no ranking geral aqui do canal, ao qual leva em consideração teste de potência, teste de grave e teste de subgrave. Vai lá conferir, pois ele é continuação desse vídeo.